Bem, olá pessoal, vamos nos concentrar para exercitarmos um pouquinho da explanação espírita para o nosso benefício, para o benefício dos nossos amigos, irmãos, encarnados, desencarnados e outras pessoas que porventura possam vir nos escutar. Uma oração é necessária para que nós possamos nos afinizar ao nosso Deus Criador, elevando nosso pensamento a Jesus Cristo, nosso irmão maior, nosso querido amigo, nosso mestre. Elevando nosso pensamento ao nosso Deus, o nosso coração, pedimos, Senhor, que tenha misericórdia de nós. Nas nossas preces te pedimos constância, persistência e coragem, Senhor, para que possamos romper a barreira do medo, da indisciplina, da falta de fé. Pedimos que nos momentos de fraqueza moral tenha compreensão e compaixão, Pai. E quando recomeçarmos, sejamos mais fortes, sejamos de seiva mais pura e com brotos revigorados pela sabedoria. E que na construção de nossas obras saibamos escolher corretamente entre o bem e o mal, agindo sempre pelo amor, pelo perdão e pela caridade. Agradecemos por este momento, que seja feita a Tua vontade sobre os nossos destinos, Senhor Deus, e que assim seja. Para ilustrar então a nossa conversa, o nosso papo filosófico espírita, um trecho de Chico Xavier, Psicografia, por autoria de André Luiz, que está aqui no nosso folhetinho da casa, Harmonia e Luz, intitulado Não Perca. Não perca a esperança. Há milhões de pessoas aguardando os recursos de que você já dispõe. Não perca o bom humor. Em qualquer acesso de irritação há sempre um suicidiozinho no campo de suas forças. Não perca a tolerância. É muita gente a tolerar você naquilo que você ainda tem de indesejável. Não perca a serenidade. O problema pode não ser assim tão difícil quanto você pensa. Não perca a humildade. Além da planície surge a montanha, e depois da montanha aparece o horizonte infinito. Não perca o estudo. A própria morte é ilusão. Não perca a oportunidade de servir aos semelhantes. Hoje e amanhã você precisará de concurso alheio. Não perca tempo. Os dias voltam, mas os minutos são outros. Não perca a paciência. Recorde a paciência inesgotável de Deus. E aí, como essas lindas mensagens, existem tantas outras. E quantas vezes nos sentimos impermeáveis à mensagem que ela quer nos trazer. Mas entra aí também a questão da persistência. A questão do ponto de vista, que já temos outras vezes abordado. E tudo claro quando se fala pela oportunidade de se divulgar a doutrina espírita, em falar de acordo com a visão de Jesus Cristo, a imortalidade da alma, a reencarnação, do ponto de vista da experiência pessoal, o testemunho, e não imposição, e não dogmas que devem ser seguidos absolutamente, porque se Jesus disse que a cada um será dado segundo as suas obras, cada um de nós vai beber da luz, ou absorver da luz, a sua maneira bastante pessoal e bastante individualizada, e ao mesmo tempo universal, porque Deus que nos criou sabe exatamente o que passa dentro de nós, apesar de acharmos que Ele está distante muitas vezes. Muitas vezes eu mesmo passo ainda, apesar de conhecer o Espiritismo há mais de 30 anos, e estabilizar na prática do dia a dia há pouco mais de uma década, e aprofundá-lo mesmo de uns tempos para cá, numa rotina disciplinada, de procurar encontrar amigos que pensem da mesma forma, tanto do ponto de vista espiritual quanto do ponto de vista físico aqui na Casa Espírita, no exercício da mediunidade, na tentativa de superar o egoísmo e praticar a caridade, tanto moral quanto material.
Porque a nossa instabilidade é que nos cria a necessidade de nos automotivarmos constantemente, de nos religarmos diariamente, de entrarmos em contato com Deus sem apagões da nossa individualidade egocêntrica, vaidosa. É claro que nós, sendo imperfeitos, temos uma relação imperfeita com tudo que nos cerca, mas somos imperfeitos em processo de aperfeiçoamento. E esse processo de aperfeiçoamento tem a velocidade que nós imprimirmos as nossas experiências. Alguns dos nossos irmãos, ou nós mesmos em vidas passadas e até hoje, quisemos acelerar este processo através da autoflagelação, do masoquismo. Existem hoje ainda seitas religiosas que flagelam o corpo, maceram a carne, na ilusão de que aquilo vai trazer uma elevação espiritual. O Espiritismo deixou claro, através da mensagem de Allan Kardec, sendo considerada pelos organizadores do progresso do planeta Terra, do plano de evolução do planeta Terra, como a terceira revelação. A primeira revelação, os 10 mandamentos, aonde a humanidade, enxertada com espíritos de outros orbes, e alguns que aqui nasceram, já tinha capacidade moral e ética para compreender que havia um Deus, e que esse Deus era bom. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É um mandamento mosaico. Jesus Cristo, quando veio à Terra, confirmou isso e ampliou. Ele disse: eu não vim para descumprir a lei, mas fazer com que ela se cumpra. E disse novamente: eis toda a lei e os profetas, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Porque havia muito radicalismo daqueles que eram defensores da lei mosaica, de que Jesus seria um ser que estava cometendo heresias contra o sagrado, o divino. Mas na verdade eles defendiam ali o seu nicho de poder e de glória criado naquele meio, onde Jesus fez questão de encarnar, de aparecer na carne, sabendo que ali irradiava um suprassumo de inteligência, de cultura, de espíritos, que se refletiria para a humanidade. Houve um cálculo em Jesus encarnar naquele lugar em pouco tempo para chegar aonde chegou, no Sinédrio, e acabar a história como nós todos sabemos, né? No desencarne criminoso que levou a figura de Jesus a voltar ao plano espiritual. Talvez ele desencarnasse de outra forma, mas ele sabia exatamente o que estava programado, porque tinha também o dom da profecia, da precognição e todas as mediunidades e sentidos que no futuro a nossa humanidade terá, para que nós possamos então sentir melhor a presença de Deus em nossas vidas. Então essa procura que nós tanto ansiamos em compreender, e esta angústia que temos quando estamos desligados do amor divino, não por vontade de Deus, mas pelo livre-arbítrio que temos, é justamente o poder de atração do nosso Pai no processo de aperfeiçoamento de nossos espíritos eternos e mortais, para que sejamos um dia a sua imagem e semelhança. E a terceira revelação, portanto, se deu na organização do Espiritismo, através de um grupo de espíritos que se chamou Espírito de Verdade, para que não houvesse a vaidade dos homens e para que não houvesse personalismo. Muitos espíritos de luz, filósofos da antiguidade, espíritos de escola, como se diz, se organizaram há 100 e tantos anos atrás, 160 mais ou menos, 150 anos do livro da Gênesis, agora neste 2018, para popularizar a imortalidade da alma e trazer freios à nossa consciência mais lúcidos, à nossa ética, à nossa moral, que realmente nos elevem da carne. O Espiritismo tem essa função. Por isso essas mensagens motivacionais, se elas estiverem desligadas da questão de ponto de vista da imortalidade,
da questão do ponto de vista da persistência, da visão clara do objetivo que nós temos a atingir como seres espirituais, elas, em algum momento de rebeldia nosso, ou de profunda tristeza, ou de depressão, vai nos gerar insensibilidade. Porque nós nos intoxicamos da intelectualidade, mas deixamos o coração muitas vezes fazer com que a autopiedade predomine sobre outros sentimentos, como a humildade, por exemplo. Porque compreendendo bem o Espiritismo e sabendo que Jesus disse que não cai um fio de cabelo de nossas cabeças sem que Deus saiba, que as células do nosso corpo estão na contabilidade divina, que sendo Deus perfeito, a sua organização máxima é perfeita, ele não erra o endereço quando algum tipo de sofrimento pela lei de causa e efeito chegou até nós. Não se trata de punição, mas se trata de aprendizado. Compreendendo que na reencarnação nós temos a suprimenda parcial da memória, a suspensão temporária da memória das nossas vidas passadas, para que nós possamos recomeçar, teoricamente, pela misericórdia divina, do zero, sem nos envergonharmos nem nos envaidecermos daquilo que fizemos por erro, por infantilidade, por determinação da nossa própria vontade, mas que feriu o sentimento do outro. Mas que, aceitando isso e entendendo que a lei de causa e efeito é justa, se não encontrarmos a origem do nosso sofrimento nesta atual encarnação, encontraremos nas outras. Caso contrário, mas não é justo que eu sofra. Quando sofremos sem humildade, pensamos assim: não é justo que eu sofra, eu sou tão bom. E posso ter sido bom 100 anos de uma encarnação. Posso ter sido santo nesta encarnação. Mas isto não me exime das encarnações anteriores, porque nós não sairemos das dimensões mais baixas de vibração até que o último centavo dos nossos erros seja purificado. Jesus falava com um pouco mais de crueza para aqueles espíritos um pouquinho mais pobres intelectualmente do passado. Então dizia: não sairás do vale de lágrimas e sofrimentos até que pagues o último centavo de vossas dívidas, onde haverá choro e ranger de dentes. Se ele não falasse assim, não impressionaria aquelas pessoas, né? Não havia novela espírita naquela época. Ele falava para um grupo pequeno de pessoas, limitadas. As escolas não eram como hoje, não tinha tanto conhecimento, não tinha tanta reflexão, não havia possibilidade dele ser tão didático como hoje é o Espiritismo, com um mar de mensagens, de questões digitais, de livros. Ou seja, o pior cego é aquele que não quer ver. E o pior coração é aquele que se nega a sentir. Então nós não conseguiremos compreender a essência do Espiritismo se não conseguirmos compreender em nós mesmos a chave, a receita da humildade. E uma delas pode ser a persistência em recomeçar a tentar superar o orgulho. Não através da automaceração do corpo. Isso não vai resolver. Não vai resolver eu colocar um prego na carne e achar que através da chantagem eu serei humilde. Através da maldade contra mim mesmo. Porque Jesus disse: amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então a evolução é suave. Se criou uma impressão errada de que sermos espíritas e sermos cristãos é sermos acomodados à lei de causa e efeito e que não podemos mudá-la. Este conceito é um conceito comodista, que em vidas passadas nós já, sem conhecer a lei de causa e efeito, aceitamos quando nos subordinamos cegamente à palavra de líderes espirituais, padres, pastores, religiosos, porque eles nos eximiam ou nos davam a sentença. E a gente cumpria. Você se confessa, você reza, você se acomoda nos seus erros e se pecar, vai lá e se confessa novamente e ganha a absolvição, o céu ou o inferno. Como espíritos rebeldes, do outro lado da dimensão física, agindo como se aqui estivéssemos, negamos também muitas vezes a nossa própria imortalidade, mesmo já estando livres do corpo físico. Existem muitos irmãos que se tornam mais rebeldes, livres do corpo físico, e mais desesperados, portanto, do que outros, né, negando a própria imortalidade da alma, mesmo cruzando, né,
o portal do túmulo da carne, onde ali se deposita uma casca, um instrumento utilizado como suporte para nosso espírito aparecer e se manifestar e interagir com aquilo que Deus colocou na nossa realidade, para que nós pudéssemos, por atrito positivo, por amor incondicional, como dizia Chico Xavier, encontrarmos sem esperar respostas as benesses do merecimento positivo. Nos livrarmos não da culpa, porque a culpa está associada àquela questão da crueldade, da opressão. Você culpa a consciência para poder dominá-la. Isso não são só as religiões que fazem isso. São os cruéis seres humanos capazes de, ao invés de auxiliar o fraco, tentam escravizá-lo. Então você culpa. Você culpa pela crítica, por ataque à autoestima da pessoa, pelo medo, pelo desencorajamento, e escraviza. Os cruéis fazem isso, os vaidosos fazem isso, os autoritários fazem isso, os ditadores fazem isso, e nós fizemos isso em muitas épocas de nossas existências. Portanto, façamos o balanço do que somos hoje, e é o melhor que podemos ser do que o tempo que temos nos permitiu até agora. Portanto, não devemos nos culpar de nada, mas nos responsabilizarmos de que somos agentes do nosso próprio destino. Esse é o poder que nós temos através da compreensão de que Deus nos inspira o caminho, mas nos dá pernas para andar. Deus nos abre a luz de um novo futuro, mas nós temos que ir até ele. Vivemos em épocas aonde se descolou, como falamos outro dia, a palavra do fato, né? Sabemos muito bem disso no nosso dia a dia, e é por isso que é preciso que se espere o tempo e a história acontecer para ver quem são realmente aqueles que representam a palavra, que diziam como Jesus, sim, sim, não, não. Porque aquele que é morno, que não se compromete, não assume nem o bem nem o mal, este é o oportunista e está pronto sempre a pender para o lado, né, que esteja de acordo com a sua conveniência. Não é só na política, é no nosso dia a dia. Platão, filósofo grego, dizia que nós somos animais racionais, e realmente somos, porque estamos na carne, temos instintos bem próximos dos animais um pouco mais primitivos, que não raciocinam. A nossa genética é muito pouco diferente, ele não sabia disso naquela encarnação, mas intuía isso. E essencialmente políticos. A criança, quando chora, tem um ato de protesto pedindo alimento. Há uma política de boa vizinhança, quando está satisfeita, sorri, e assim por diante. Então, dentro da naturalidade das nossas intenções e da compreensão da lei de causa e efeito, o nosso caráter vai se moldando dentro da lei de Deus, ou não, de acordo com as nossas escolhas. Como dizia a Zíbia Gasparetto, num dos livros que ela psicografou, A Vida é Feita de Escolhas. Se eu souber escolher corretamente nesta encarnação, mesmo que a dor me atinja, eu não vou perder o horizonte da purificação, como disse aqui o texto, da imortalidade da alma. Se eu souber que a lei de causa e efeito funciona para mim e para todos, eu não preciso me preocupar com a punição do outro. Claro que dentro das questões morais e éticas, não das questões que atingem a sociedade, na questão civil, e isto é necessário que haja um freio, mas eu não vou me preocupar com relação às escolhas do meu próximo e a sua felicidade, sendo que eu preciso sim olhar para dentro daquilo que eu estou agindo, amar incondicionalmente, se eu quiser realmente, né, encontrar aquilo que se fala popularmente, se falou há muito tempo, busca a verdade e a verdade te libertará. É isso que Jesus Cristo disse. A verdade de que somos eternos, que somos imortais, né, mas que não temos o direito de impor as nossas verdades aos nossos semelhantes. Então, o próprio Espiritismo, sendo cristão, não colocou que fora do Espiritismo e do cristianismo espírita não há salvação. Porque haveria aí, então, guerras religiosas, mais uma vez, como aconteceram em várias épocas da humanidade. Com o objetivo de consolidar neste século, até o ano 3000, a terceira revelação, o Espiritismo mostra, através do slogan consagrado por Allan Kardec, fora da caridade não há salvação. E a caridade também exige o auto-perdão,
que eu me dê o direito de recomeçar, que eu me dê o direito de errar, sim, porque somos humanos, que eu não precise me massacrar, me julgar severamente por erros intencionalmente limitados, cometidos sem a ação negativa do caráter, mas por ignorância, por fraqueza, né? Ou por algum tipo de desespero. Porque se eu sou imortal, se eu sou eterno, e que só existe um caminho, por amor ou pela dor, que é nos tornarmos a imagem e semelhança de Deus, eu posso encurtar esses caminhos através do bem, da caridade e da conquista do merecimento. Veja como interessante é aqui, há um texto, né? Que nós não devemos perder a oportunidade, né? Porque amanhã é um outro dia, né? Não perca tempo. Os dias voltam, mas os minutos são outros. Como a gente deve colecionar esses momentos com alegria, nós temos o hábito ali em casa, no final da tarde, de nos reunirmos para jantar. 6 horas, 6:30, por aí. E ontem, quando eu estou com meus filhos, uma menina de 9 anos e um de 20, a minha esposa está fazendo uma dieta, então ela fica mais à parte do nosso diálogo ali. Conversamos muito da escola, isso e aquilo, fizemos brincadeiras e tal. Ontem. Hoje, na hora de jantarmos novamente, a minha filha disse: vamos falar do mesmo assunto de ontem. Ela queria o mesmo clima de ontem. Então veja como nós queremos congelar os momentos, né? Exatamente isso, na inocência das crianças, né? Ela queria pautar, não, vamos conversar, é um novo momento, mas o tempo de ontem já foi. Que bom que nós aproveitamos o tempo ontem, que bom que nós vamos conversar outras coisas diferentes hoje, e para isso serve a rotina do amor. É por isso que nós estamos com os filhos, às vezes espíritos, precisando de uma orientação, uma palavra, um minuto filosófico, né? Um exemplo, e assim por diante, né? Ou aquele semelhante que é o nosso próximo, que esteja às vezes na rua. É claro que falar sempre é muito mais fácil do que agir. Mas se não perdermos a fé e insistirmos em consolidarmos este conteúdo do verbo dentro de nós, na nossa consciência, o freio que ele nos dá para as ações negativas é muito saudável. Porque Jesus disse: orai e vigiai para não cairdes em tentação. Foi muito bonito o que nós vimos em rede nacional e ecumênica, alguém que assumiu um grande poder, independente de posição política, agradecer a Deus. Não importa, porque o Deus é um só. Não importa que tipo de manifestação religiosa se faça, porque para o cristão, a oração do próximo também é útil, desde que ela não esteja contaminada pela hipocrisia. Há sim a necessidade de separar o que é da terra, o que é do céu. Mas não consegue se enxergar isso com clareza se não tivermos Deus no coração. Então, para que não se torne permeável esse momento, muitas vezes nós chegamos à casa espírita esperando, já talvez pela ação dos obsessores durante o dia, do irmãozinho sofredor, que não nos quer fazer com que melhoremos, inquietos para retornarmos ao lar, para continuar a rotina de limpeza, de trabalho, planejar o dia de amanhã ou o lazer, saltar o momento da palestra apenas para recebermos por milagre o passe. Fecho os olhos, tomo um passe, recebo a energia e está tudo bem. Mas se eu não fizer a transformação interior, vai acontecer como na parábola que Jesus fez questão de mostrar, não na mesma escala, é claro, para a mulher que seria apedrejada: vá e não peques mais para que algo pior não te aconteça. Então a palavra é reflexão. Certo ou errado, só Deus é que pode dizer. A fé cega é de outra época. A fé raciocinada é uma proposta que se dá para que a gente receba e reflita, concorde ou não. E dentro da mesma ideia eu tenho desafios com meus filhos, porque eles se reúnem com o objetivo de pensar uma forma de me contrariar o tempo todo. É um desafio. Mesmo que eu tenha razão, eles ficam pensando. Às vezes, quando eles não conseguem, eles ficam pensando horas para vir com uma pessoa a tarde inteira isso para tentar. E é saudável. Em outro momento, um autoritário: não, eu tenho razão e acabou. É saudável, né? Mesmo que eles não tenham razão, porque eles não precisam acreditar em mim cegamente só porque eu sou o pai deles. Eles ficam testando a minha consciência. Graças a Deus está lúcida.
mas podia não estar. E daí eles cairiam cegos no abismo, iludidos por um pai irresponsável. Então Deus, que é perfeito, que é o nosso pai, é muito mais lúcido que eu, claramente. É essa a reflexão que eu faço. Mesmo para quem não tem filhos, é fácil de compreender. Sendo ele meu pai, criador, é evidentemente que ele quer a mesma coisa que eu quero para os meus filhos. Que eles sejam independentes, que eles sejam fortes, que eles sejam felizes, que eles se autogovernem, né? Não que eles façam mal, que eles dominem o outro, que eles sofram as consequências. Esse é o amor incondicional de Deus. E se conseguirmos uma fração de segundo, através da reflexão, vislumbrarmos isso, não há desafio que não possa ser vencido pela fé, pela paciência, né? E aqui no final diz, ó, não perca a paciência, recorde a paciência inesgotável de Deus. É claro, meus queridos amigos e irmãos, que estamos bem longe dessa realidade. Pequenas linhas, né? Longe desta paciência. Talvez, hoje mesmo, talvez tenhamos perdido a paciência já muitas vezes. Algumas chegou ao outro irmão, outras só em pensamento. Enfim, não nos resta alternativa a não ser recomeçar. Não há milagres, a natureza não dá saltos. Se desistirmos, tudo bem. Vamos chegar no plano espiritual com a bagagem da desistência e lá do outro lado, sofrendo ou não, quando curados pela misericórdia divina, por agentes do bem, um dia sairemos daquela sombra, daquele estacionamento, daquela estagnação e recomeçaremos. Se estamos dispostos a andar para frente, andar com leveza, com sabedoria, com prudência, com inteligência e com Deus no coração. Essa é a mensagem que eu gostaria de ter passado com clareza aos amigos e irmãos do plano físico, do plano espiritual, agradecendo pela atenção de todos, que nós possamos fechar os nossos olhos novamente numa pequena oração e lembrarmos, querido Deus, de que somos somente sementes. Ainda com as chances de sermos devorados pelas pragas, pelo vendaval, pelas intempéries, mas com o ímpeto de sobreviver e nos tornarmos frondosos e termos frutos, Pai, te pedimos que nos corrija com o teu amor aonde estivermos falhando. Muito obrigado pela oportunidade do bem. Abençoa esses teus filhos aqui presentes, que seja feita a tua vontade, que os espíritos amigos estejam conosco, assim como tu, no trabalho de paz. Que assim seja. Muito obrigado.